E aí pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal, quero te fazer o convite, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, curte, compartilha, comenta e se puder, espalha o link para o máximo de pessoas, pois vai nos ajudar muito. Se você gosta do tema Bíblia, Teologia e Mundo Cristão, vem fazer parte conosco deste fantástico universo. Amém? Pega papel, caneta, Bíblia e vem. Vou fazer uma reação de um vídeo que saiu ontem, tá? Ontem eu já havia gravado os vídeos, então deixei para disponibilizar esse vídeo hoje. Então vamos lá. Olá, querido irmão e irmã em Cristo. Depois de um tempo ausente das mídias sociais para tratar da minha saúde, eu venho agora a público falar a respeito do meu ministério. Você sabe que 1 Timóteo capítulo 3 trata das qualificações do pastor. Um homem, se quiser ser pastor, precisa ter aquelas qualificações. Nesse sentido, eu quero dizer a vocês que eu pequei ferindo princípios que ali estão colocados. Por exemplo, Paulo fala que o bispo, pastor, precisa ser um homem temperante, precisa cuidar bem da sua família, precisa ser cordato, precisa ser hospitaleiro, precisa ser dado ao estudo da palavra e assim por diante, não ser violento. Muitas vezes aquela dureza que vocês viam no púlpito era manifestada nos meus relacionamentos e na maneira que eu conduzia a igreja, ferindo, magoando pessoas, membros, sendo muito duro, exigente, e a mesma coisa com membros da liderança, sendo exigente, duro, magoando, ferindo e ofendendo eles. Assim também membros da minha família. E são princípios inegociáveis para alguém que necessita ser pastor. O meu conselho me chamou, me repreendeu a respeito dessa condução por um tempo, e eu resisti a essa repreensão, tentando manipulá-los, tentando dissuadi-los e me rebelando contra a verdade de Deus e contra a verdade que vinha da sua boca. Mas depois de novos conselhos e novas repreensões, eles me convenceram do meu pecado. Meus olhos se abriram e eu vi que estava conduzindo a igreja de forma equivocada, pecaminosa. E eu pedi perdão a eles e reconheci o meu pecado. E depois de algumas reuniões, eles entenderam que essas violações, que já tinham um bom tempo, me desqualificavam para ser pastor dessa igreja. E o que prontamente eu entendi: uma desqualificação não temporária, não permanente. Por essa razão, eu quero aqui pedir perdão a vocês, mais uma vez, pedir perdão aos membros da igreja que eu ofendi, que eu excedi na minha liderança, que eu magoei, que eu fui além do que um pastor pode ir. Quero pedir perdão também aos membros do conselho, que eu também ofendi, que eu tentei dissuadir ou persuadir de forma a contrariar a palavra de Deus e a causar feridas, mágoas e contendas. E quero pedir perdão também a todos os irmãos que me seguem e que têm algum respeito, apreço, amor pela minha vida. Eu entendo que um homem, para ser pastor, precisa ser irrepreensível, idôneo, precisa ter uma conduta ilibada. E nesse sentido eu falhei. E por essa razão estou sendo removido do ministério pastoral. Decisão essa que acolho com carinho, com amor, com serenidade, com sobriedade. Eu que denunciei tantas vezes o pecado, chegou a hora de denunciar o meu pecado e reconhecer que eu falhei, que eu pequei. Nesse sentido, eu também vou ingressar a minha vida com a minha família em uma outra igreja, iniciar um processo, daqui a um tempo, um processo de membresia, porque eu preciso agora de ser acolhido, ser discipulado, ser pastoreado, para buscar a minha restauração da minha alma. E
por um bom tempo eu não exercerei ministério nenhum. Não é tempo de pregar, não é tempo de estar nas mídias sociais, estarei afastado de qualquer compromisso com o ministério, seja de ensino, de pregação, seja de palavra, e também nas mídias sociais. Tratarei exclusivamente da minha família e da restauração da minha alma. Eu também iniciarei estudos em uma faculdade de teologia para aprimorar o meu conhecimento, solidificar o meu conhecimento bíblico, teológico, e depois de um bom tempo, sendo essa a vontade de Deus, voltar ao ministério. Por isso eu quero pedir as suas orações. Não deixe de orar pela minha vida, não deixe de orar pela minha família e pela igreja que eu deixei. Peço compreensão de vocês, amor de vocês, o carinho de vocês. Você sabe que a internet é palco de muita fofoca, maledicência, discussão, e esse vídeo vai trazer reações, vai trazer respostas de toda sorte, mas é isso que eu tenho para dizer para vocês, e esses são os meus pecados. E mais uma vez, eu peço perdão a vocês. Um grande abraço do seu querido irmão, Paulo Júnior. Ontem, quando eu vi esse vídeo, eu vi pela manhã e teve bastante repercussão. Muita gente tá comentando, né? Fazendo reações. Bom, o primeiro ponto que a gente precisa analisar é que todos nós somos falhos, irmãos. Nós somos falhos, nós precisamos vigiar, como o próprio Jesus nos ensina na palavra. Precisamos cuidar. A palavra de Deus diz que aquele que pensa estar em pé, né? Cuide para que não caia. E é uma atitude nobre porque hoje nós vemos poucos líderes terem a capacidade de chegar a público, como ele, o pastor Paulo Júnior, ele é conhecido, né? Ele é bem engajado nas redes sociais. Tem vários cortes de podcast, de mensagens dele também espalhados pelas redes sociais. E ele teve coragem de vir e contar o erro dele, o pecado de ser uma pessoa dura, né? De às vezes magoar pessoas. E essa é uma coisa que infelizmente acontece muito, mas poucos têm a capacidade de chegar e pedir perdão. Tenho certeza que você, como eu, já magoou muita gente. Como também muitas pessoas já nos magoaram, já nos machucaram. E alguém ter a capacidade de vir a público, se afastar do ministério, deixar o pastoreio da igreja, se submeter a querer ser cuidado. Tem gente que pensa que talvez ele foi ao extremo de sair para outra denominação, mas o que eu gostaria de pensar hoje aqui, trazer como reflexão é, ele teve humildade, né, depois de ser chamado a atenção, a liderança o chamou algumas vezes pelo que ele disse, e o Espírito Santo o convenceu, ele teve clareza e veio pedir perdão. Que sirva como exemplo para todos nós, e eu me incluo nisso, para que a gente tome cuidado. Nós não somos perfeitos, temos vários erros e falhas, mas esses erros e falhas não podem ser pecados. A Bíblia fala sobre pecado que é para a morte e pecado que não é para a morte. A gente precisa constantemente analisar a nossa vida. Como estamos na nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, com os nossos pais, irmãos, amigos de trabalho, igreja. Como tem sido a nossa vida? Nós precisamos sim analisar e às vezes que forem necessário, né, pedir perdão para as pessoas que magoamos, como o pastor fez, veio a público e pediu perdão. E pediu oração, que nós como cristãos oremos por ele, pela família, pela igreja, para que Deus traga restauração, para que ele possa cumprir o chamado dele. Que Deus nos abençoe e nos dê graça
Não é fácil estar na caminhada cristã, não é fácil pastorear, não é fácil ser alguém que todos olham, que analisam, criticam. Então, vamos orar por ele, orar uns pelos outros, como Efésios nos ensina, né? Que Deus nos dê a graça. Que Deus te abençoe, nos abençoe, abençoe o pastor. Obrigado por você que esteve até aqui, que se inscreveu, curtiu, compartilhou. Até o próximo vídeo. Tchau.